minha amiga! Você que nos ouve, seja bem-vindo às trilhas para a catarse filosófica. Pois é, depois do primeiro vídeo, de termos entendido e estudado um pouquinho sobre esse pensar reflexivo que nos leva, que nos provoca a olhar o mundo, a olhar as janelas, a olhar cada coisa com um olhar mais aguçado, de um pensar que é reflexivo. Pois é, e agora vem uma nova provocação neste vídeo. Você que nos acompanha essa trilha da catarse filosófica, ou seja, dessa transformação que a filosofia nos provoca e nos proporciona, neste segundo tema, justamente é do mito à realidade. Como assim do mito à realidade? Pois é, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro uma coisa simples. Mito a gente vai ver pela compreensão grega, não pelo comum, pelo usual que as pessoas acabam dizendo ou falando sobre o que é mito. Bom, a gente pode perceber que existe sempre uma luta pela sobrevivência, mas não é uma qualquer luta, é uma luta embasada por uma inteligência que ela foi aos poucos se transformando. Veja bem, na história da humanidade, dos homens, nós que a partir da teoria da própria evolução, se a gente pode assim fazer esse parêntese, nós tivemos 3 grandes revoluções na humanidade. A primeira dela começou mais ou menos por volta de 70 a 30 mil anos antes, e essa primeira justamente mudou completamente o ser humano. Pois é, o Homo sapiens começa então a uma revolução cognitiva, ou seja, o seu cérebro, a forma como olhar o mundo, como compreender o mundo, como entender as diferentes formas, até porque ele precisava sobreviver. E não basta sobreviver no muque, junto com o leão, etc. Não. É necessário usar da inteligência e da comunicação. E aos poucos ele foi se transformando. É lógico que nós estamos falando de um homem que vivia em uma comunidade de pequenas pessoas, pequenas comunidades, que é o homem caçador-coletor. Ele justamente caçava e procurava a sua própria alimentação. E justamente essa alimentação aos poucos foi se evoluindo, inclusive depois com a própria técnica em si do fogo, da descoberta do fogo e N coisas que aqui a gente não vai entrar em pormenores, o ser humano começa a ter uma alimentação mais variada, mais diversificada, e o seu cérebro começa a diminuir e assim por diante. Como não é esse o nosso objetivo, mas justamente mostrar para você um pouquinho dessa compreensão desse homem antigo, um homem que sobreviveu a diversas aidez e diversas coisas, essa primeira revolução, que a gente chama de revolução cognitiva, ela se transforma e justamente transforma o homem. Essa transformação, que ao compreender tudo isso, levou o ser humano a uma sobrevivência muito mais aguçada e melhor para poder entender a humanidade, entender o homem e sobreviver nele. Bom, essa sobrevivência não veio somente a partir dessa realidade cruel, mas também com a comunicação. Este Homo sapiens começa a se comunicar de uma maneira mais eficaz, mais convincente, não só por gestos, por formas, mas também aí inicia-se um novo modo de entender o mundo. Vamos dizer assim, surge então a tal da mística, surge então a forma de acreditar em coisas que nem sempre você sabe se são reais ou não, mas você acredita. Pois é, eu estou falando do conhecimento no senso religioso, ou então da crença. É justamente a crença que vai nos levar a fazer muitas coisas, inclusive em comunidades. Bom, a arqueologia nos comprova, isso nos dá a garantia disso, que foi descoberto mais ou menos lá pelo ano 9.500 mais ou menos, uma espécie de obelisco, uma espécie de pedras enormes e grandes, como se fosse um templo. E próximo ali também surge a primeira, vamos dizer assim, a origem do trigo. O grão de trigo, ele é natural da Turquia e depois ele foi levado para o mundo inteiro, justamente com essa adaptação e a criação da alimentação. Eu estou falando do quê? Da segunda revolução, a revolução agrícola,
que é justamente a domesticação das plantas, dos animais, onde o ser humano não mais precisa ficar se mudando como um nômade de lugar em lugar para buscar o seu alimento. Agora ele produz o seu alimento. E um dos primeiros, segundo a própria arqueologia, achados, a primeira descoberta e a manipulação disso é a manipulação do trigo aí, e depois vieram outras e outras. A gente está mais ou menos de 9.500 a 3.500, essa revolução agrícola que mudou tudo. Veja bem, tem um dado muito importante que você não pode deixar de perceber. É a consciência mítica, a consciência dessas narrativas. Bom, já logo de início eu quero deixar bem claro uma coisa óbvia. Mito, a palavra mito vem do grego, e justamente mito quer dizer narrativa. Mito não na compreensão de, tal pessoa é mito, uma coisa que é mentira ou verdade. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma narrativa. Então, toda vez que você ouvir falar, especialmente na própria filosofia, sobre mito, nós estamos falando de uma narrativa. E essas narrativas, como a gente bem sabe, mudam e continuam mudando o mundo. Veja bem, você que gosta de jogar, sei lá, um Xbox, um videogame ou mesmo um joguinho, na realidade você está narrando uma coisa, você está participando de uma narrativa, onde você é o protagonista. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, ou mesmo numa corrida de carro, você está jogando, acelerando, você está na realidade construindo e narrando a sua história, narrando a história que você quer contar. E nós amamos ouvir histórias. Quem nunca se lembra ou então nunca parou para pensar naquele caos que os antigos nos disseram, aquela história? Pois é. A história, essas narrativas, são as melhores formas de explicar de como funciona o mundo, ou então de como funcionam as coisas. Veja bem, nós, ao falar sobre a Revolução Agrícola, damos um detalhe importante, essa comunicação também enquanto uma narrativa de algo. Quando você tem um grupo de pessoas que amam fazer isso, e além de amar fazer essa comunidade, tem uma narrativa de algo místico, sobrenatural, algo que você não consegue explicar, mas você vivencia, nós estamos falando de uma consciência mítica, que ela está presente em toda a humanidade. Veja bem, aqui a gente tem um dado científico da arqueologia que nos comprova que surgiu ali. Provavelmente essa comunidade que vivia na Turquia, ao domesticar, observar o trigo, ao dar para ele as condições e começar a plantar em uma escala maior para poder se alimentar, ele próximo ali, provavelmente 30 quilômetros, existiu esse templo, desse vilarejo, esse templo onde as pessoas com certeza vivenciavam ou cultuavam várias coisas. Eu estou falando aí da crença, na crença dos mitos e a crença mítica. Toda a humanidade, em toda a história do período humano, se você for analisar, é sempre uma narrativa de coisas. Como a gente está falando de mito, eu estou falando dessa consciência e vamos fazer um recorte. Lá na Grécia Antiga, veja bem, quando as pessoas começaram a viver cada vez mais em comunidade, em grupos e a viver nos vilarejos, você precisa de alguma forma organizar essa sociedade. A organização dessa sociedade está especialmente ao ensinar todas as pessoas, mas ensinar de um modo muito simples. É tão simples que às vezes é óbvio. Por exemplo, quando você quer ensinar para uma criança um determinado valor ou uma determinada coisa, você conta uma história para ela. E no meio daquela história está imbuído. Veja bem, recordando o próprio Cristo, Jesus Cristo, que marcou toda a era do Ocidente e assim por diante, esse é o tema das próximas aulas, ele usava muito de parábolas. Essa linguagem da parábola, que na realidade é uma narrativa de coisas que aconteceram ou não, mas sim, no meio dela está embutida uma mensagem. E essa narrativa mítica, essa narrativa dos mitos, é algo muito interessante, porque se você olhar a sociedade da época, a sociedade grega, tinha ali 3 pés. Veja bem, na sociedade grega existiam 3 pés. O primeiro, o belo, o religioso e as condições socioeconômicas e políticas, que era próprio daquela região. Certo? Nós estamos falando, por exemplo, da democracia, que é uma democracia não é representativa, porque é a que nós temos hoje, por exemplo,
mas é uma democracia direta, onde a pessoa ia. Mas não eram todos. Veja bem, não é qualquer um que chegava no Senado, eu quero defender a minha ideia política. Não. Esse grupinho era muito seleto. Por quê? Cinco pessoas, 5 tipos de pessoas não participavam e não podiam se tornar cidadãos. Veja bem, mulheres, crianças, idosos, estrangeiros e escravos. Essas 5 pessoas não tinham voz ativa. Sobra quem? Jovens, com dinheiro, porque era dedicação exclusiva a isso, para poder, então, defender, para poder colocar as suas ideias e exclusivamente dedicar-se a voz. Então, essa sociedade grega que a gente está falando aí é uma sociedade muito bela porque existiam figuras especiais, eram figuras admiradas. Nós estamos falando de uma tradição oral, não é a tradição escrita. A tradição escrita ela vai começar depois do século IV a.C. Ao defender as suas ideias, ao ensinar o povo, qual é a melhor maneira? Através das narrativas. E quem eram os responsáveis? Os poetas. Os poetas tinham uma brilhante missão de ensinar ao povo sabedoria e conhecimento. Veja bem, embutido nessas histórias, nesses mitos, nessas narrativas, é justamente aí que os poetas ensinavam as pessoas a crença aos deuses, o temor, a necessidade de você oferecer coisas de oferendas aos deuses, porque senão eles vão se vingar. Nós estamos falando de uma cultura onde as histórias elas estão embutidas em 2 formas míticas, tá? Para vocês entenderem. Teogonia e cosmogonia. Opa, peraí, palavras novas. Teo vem de Deus, gonia vem de origem, então é a origem dos deuses. E cosmogonia, cosmo é universo, é mundo, gonia é origem. Então nós estamos falando da origem do mundo. E os poemas, os mitos narrados justamente na Grécia Antiga pelos poetas em praças públicas, eram essas histórias que eles iam contando para ensinar sabedoria e conhecimento às pessoas. De como surgiu o mundo, de como aconteceram as coisas. Veja, não é exclusivo propriamente da cultura grega a narrativa de mitos. Se você analisar, existe no mundo inteiro, existe na África, existe no Ocidente, mas a grande celebridade que aconteceu tudo isso é porque a escrita começa a surgir na Grécia. A escrita, e aí a gente depois chama ela de alfabeto, justamente alfa, a primeira letra, beta, a segunda. O alfabeto vai surgir com a necessidade de você registrar as coisas. Registrar justamente a importância de você falar para uma criança, a importância de você marcar os poemas e como era belo isso, deixar para a posteridade algo que não vai sumir. Porque a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. É lógico que essas histórias iam ser esquecidas, assim por diante, ou serem modificadas. Para que isso não acontecesse, os poetas então começam a registrar e a anotar. E é aí que está o grande lance. Esses mitos, essas formas de entender o mundo, de uma mitologia grega tão rica e fascinante, vão nos abrir caminho para entender como é que esse mundo surgiu, como aconteceu. Você com certeza está curioso, mas aqui não vai dar tempo, e também não é o momento da gente narrar essas histórias, mas procure, jogue depois lá no Google, joga no Google e procura sobre cosmogonia ou então a origem do mundo segundo os gregos, que você vai ver uma belíssima história de Urano, com Crono, fascinante, onde é a explicação. Muito próximo, por exemplo, à origem do mundo, como é que surge e etc., você tem um exemplo muito claro que o povo hebreu nos deixou para a posteridade, que é a narrativa de Gênesis. Como é que o mundo foi criado? É lógico que aqui a gente não está falando de crença, não está falando se isso aconteceu ou não aconteceu. Aqui não é a importância disso, mas a importância de você vislumbrar um mundo onde compreendia a realidade atual dessa forma. Isso a gente chama de cosmovisão. É uma visão do mundo como o mundo funciona.
como o mundo acontece e no que acreditar, e por aí diante nós começamos a ver e a vislumbrar os valores os quais são acreditados. Então, só lembrando, a sociedade grega, e aí a gente está falando, por exemplo, uma cidade-estado como Atenas, tinham 3 pés. A arte, que é o belo, a beleza harmônica de todas as coisas, não é só aquela coisa escultural e bonita. Nós estamos falando da religião, da crença dos deuses, no que acreditar, de que forma acreditar, obedecer a esses deuses, e também as condições socioeconômicas e políticas, ou seja, como é que as pessoas sobreviviam, trocavam, viver na polis. Por exemplo, o tema que depois a gente vai discutir é sobre a eudaimonia, ou seja, ser feliz na polis, na cidade. Como eu vivo e vivencio essas situações? E é neste meio, justamente, que começam a surgir pensadores. E aí a gente chama de pensadores filosóficos. A própria início da ciência, que é o tema da nossa próxima aula, que é justamente falando sobre os pré-socráticos. Quem são esses pré-socráticos? E aí eu vou chamar a atenção sua, você que com certeza ama ficar em casa e assistir, fazer um batidão assim, do sábado inteiro, domingo inteiro, vendo uma série, porque série é algo que nos fascina, você quer ver o que acontece, o que não acontece, de que forma isso acontece. E, por exemplo, o cinema, e, por exemplo, o próprio teatro, são narrativas, são histórias brilhantes que nos cativam, você fica assim, caraca, que lindo, que bonito, e aí você quer saber o que aconteceu, não, quem matou quem. E é justamente isso. Nós adoramos histórias, nós adoramos realidades e mitos, que essas narrativas que vão nos encantando. O povo antigo também, e com certeza vai continuar sempre. E a minha provocação de hoje é justamente o seguinte: é possível sentir e vivenciar outras realidades? Como assim? Será que é possível? Por exemplo, você vai num cinema 3D, você entra dentro do filme, caraca, você vai e viaja, ou então a pessoa vai dar uma facada. Pois é, são várias situações que você vivencia isso. Você transcende a sua realidade. Você consegue vivenciar novas formas. E o mundo atual está cheio e repleto de coisas maravilhosas, onde vai nos conduzir justamente do mito, onde você sai puramente da sua realidade, ou então da narrativa sendo criada, e vai para uma outra realidade. E é isso que eu quero te provocar. Pense. Tente, viva essa catarse filosófica, essa trilha, ao observar, opa, é possível sentir e vivenciar outras realidades? Fica a nossa provocação para você. Até a nossa próxima aula, e pense, reflita e saia do seu lugar, porque é necessário. Pensar nos transforma, vivenciar e sentir essas realidades diferentes através dessas maravilhosas narrativas também nos ajuda. Um grande abraço!